Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos hoje dos versículos 10 a 20. A mentira de Abraão e a providência de Deus. Gênesis 12, de 10 a 20. O texto sagrado então nos diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. A mentira de Abrão e a providência de Deus. Talvez uma ideia que possa ser o cerne aqui desse texto, a ideia central, conforme a gente diz, a grande ideia do texto seja: a providência de Deus não falha, mesmo mediante a falha do seu servo durante o cumprimento do chamado. A providência de Deus não falha, mesmo mediante a falha do seu servo durante o cumprimento do seu chamado. Irmãos, o compromisso de Abrão, e é Abrão mesmo, depois que ele teve o nome mudado para Abraão, era crer em Deus, crer nas promessas de Yahvé. E esse compromisso de Abrão agora está sendo colocado à prova. Esta passagem vai mostrar claramente a falibilidade humana e a pecaminosidade humana. Isso mostra que tudo o que aconteceu na vida de Abraão, e vou usar esse termo nesse momento somente, dependeu exclusivamente de Deus, da bondade de Deus e da fidelidade de Deus, não de Abraão, não das qualidades próprias de Abraão, não que ele tivesse algo de especial para oferecer a Deus naquele momento. Esse texto também vai mostrar para o povo hebreu que o Egito já estivera antes no caminho deles. Irmãos, vamos lembrar do momento deles agora. Eu espero que faça um exercício, uma retrospectiva. Quando eu comecei a fazer a exposição do livro de Gênesis, eu disse que esse povo já tinha peregrinado 40 anos no deserto. Eles estavam prestes a atravessar o Rio Jordão. Do outro lado estava Jericó. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida,
mas eles estavam ali aguardando nas campinas de Moabe, ouvindo de Moisés todos esses relatos que nós estamos estudando. Então, quando Moisés fala a respeito do Egito, esse povo começa a imaginar e aprender e a entender o seguinte: o Egito já teve parte na nossa história antes mesmo de nós sermos um povo. Antes éramos lá algumas pessoas, talvez de uma pequena tribo ali, não é? Quando Abrão saiu de Harã, ele já saiu com recursos, com bens, com servos, e já tinha um grupo acompanhando. Então já tinha uma pequena tribo ali, podemos considerar assim, junto com Abrão. Então Deus está fazendo aqui, uma expressão mais moderna, um link, né, entre o passado do povo hebreu e o que eles viveram de forma recente. Então, em primeiro lugar, atenção aí, fome em Canaã e fuga de Abraão. Fome em Canaã e fuga de Abraão. Olha comigo o versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo. Na minha versão é ficar, mas no hebraico a ideia não é de permanecer, é realmente passar um tempo. Esse texto é mais correto, pois a fome era rigorosa. Aqui a gente está vendo um dos efeitos do pecado na natureza, lá desde Gênesis capítulo 3, quando Deus amaldiçoou a natureza devido ao pecado do homem. Fome estava vindo ali. Normalmente fome era antecedido por períodos de seca. Às vezes as fomes vinham devido a guerras e outras vezes até a pragas de gafanhotos. Mas Abrão se viu numa situação de aperto. Ele foi buscar alimento. Aonde? Foi para o Egito. Desceu para o Egito. Você se lembra de alguma coisa? Não foi isso, e possivelmente aquele povo estava se lembrando desse fato, não foi isso que tinha acontecido na história daquele povo, entre 450 e 500 anos antes, quando Jacó foi para o Egito, devido também à fome. Então há um relato, um paralelismo aqui, sendo criado por Moisés, entre a história do povo no presente, ou num passado recente, e a história do povo no passado mais antigo. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, que aquele entusiasmo inicial de Abrão desapareceu. No sermão anterior, nós vimos o chamado de Abrão. Deus disse que ia abençoar Abrão, que faria dele uma grande nação, que abençoaria aqueles que o abençoarem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Aquele fervor inicial, aquela fé inicial, aquele atendimento ao chamado de Abrão, aquilo dali agora então está sendo colocado em prova e parece que ele foi desaparecendo à medida que Abrão começou a enfrentar problemas que assolavam a terra. Ele atravessou Canaã de um lado ao outro, lá para o sul, em direção ao Neguebe. Ele atravessou Canaã mesmo naquela peregrinação em terras estranhas, entre nações hostis, Deus o preservou. Mas agora veio a fome, ele então resolve ir para o Egito, porque lá havia abundância, lá havia fertilidade, o rio Nilo fornecia tudo aquilo que eles precisavam para ter uma boa colheita. Em segundo lugar, então, nós encontramos aí no texto bíblico, nos versículos 11 a 13,
o estratagema de Abrão para não ser morto pelos egípcios. Estratagema de Abrão para não ser morto pelos egípcios. Talvez você esteja pensando estratagema. Estratagema é estratégia, né? Uma palavra um pouco mais rebuscada para estratégia. Os versículos 11 e 12 nos mostram o seguinte: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher. Observe que Sarai também ainda não tinha tido o nome mudado. Não era Sarai, Sarai. Bem sei que você é bonita. Não era uma beleza qualquer, era uma mulher com uma beleza inigualável, acima do normal, né? Uma beleza especial que chamava a atenção. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você vivo. Então, Abraão bolou um estratagema. No versículo 13 ele diz: diga que você é minha irmã. Irmãos, dizer que Sarai era sua irmã era uma meia-verdade. Dizer que Sarai era sua irmã era uma meia-verdade. E no versículo 20, no capítulo 20, quando o fato aconteceu de novo, um fato parecido com esse aconteceu de novo, lá com Abimeleque, envolvendo Abimeleque, a gente vê que de fato Sarai era meia-irmã de Abrão, era filha do mesmo pai, mas não filha da mesma mãe. Mas, como diz o ditado, meia-verdade é uma mentira completa. Não é? Meia-verdade é uma mentira completa. Abraão aqui resolveu mentir. Interessante que mais para frente a gente vai ver que Isaac mentiu por causa da beleza de Rebeca. Pelo mesmo motivo. Aí daqui a pouco de Isaac nasce um filho, Jacó, que gostava de passar a perna nos outros. Gente, será que isso é maldição hereditária? Não, isso é influência errada. É influência errada. Algo na história desses patriarcas que manchava, ou que manchou a sua credibilidade. Só para ajudar os nossos juniores, um pouco antes, está assim: o medo do homem nisso substituiu a confiança em Deus. O medo do homem substituiu a confiança em Deus. Por isso que Abraão então usou dessa meia-verdade para tentar se poupar de ser morto. A mentira de Abrão a Faraó foi em virtude da beleza de Sarai. Interessante, irmãos, que a promessa de Deus a Abrão foi que dele sairia, ou que a partir dele viria um povo, e que esse povo seria como as estrelas do céu, não é isso? As areias do deserto, alguma coisa assim, muita coisa. Oi? Muito bem. Só que essa promessa envolvia Sarai. Esse medo dos homens de Abrão estava colocando em risco a própria promessa, o cumprimento da promessa de Deus, de que faria de Abraão uma grande nação, mas através de Sarai, não através de outra pessoa, porque Sarai poderia ser e foi tomada por Faraó como esposa. Sarai poderia ter sido contaminada, poderia ter tido o envolvimento físico com Faraó, e com isso
a realização, o cumprimento da promessa estaria comprometida. Sarai era uma bela mulher e ela estava na meia-idade, com 65 anos nessa época. 65 anos e ainda era uma bela mulher, não é? Embora o tempo de vida tenha diminuído ao longo do livro de Gênesis, mas ela morreu com 127 anos. Então, tinha muito tempo de vida ainda, mas com 65 anos, ela ainda chamava a atenção das pessoas. O versículo 13, então, vai dizer: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. A falta de fé e a preocupação consigo mesmo motivaram Abrão a utilizar-se do engano. A falta de fé e a preocupação consigo mesmo motivaram Abrão a utilizar-se do engano. Interessante que naquela época eles respeitavam o casamento. Eles não iam tomar Sarai de Abrão se ela estivesse casada com ele, de forma alguma. Seu irmão não teria problema. Mas se ela estivesse casada com ele, eles não iriam tomar Sarai de Abrão. Então, porque eles respeitavam o casamento. Eles tinham casamento e era uma família, era uma sociedade, eram civilizações patriarcais. Então, como é que eles resolviam o problema? A gente não pode tomar essa mulher, porque ela tem marido. Então, como é que a gente resolve? Mata o marido. Simples assim, não é? Eu quero casar com a Rosa, então eu vou matar o Luiz. Cuidado que eu não morro tão fácil assim não. Mas é por aí, não é? Aquela bela jovem, na flor da idade, meia-idade. Mas é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Abrão temia ser morto, como de fato poderia acontecer. Mas ele estava com medo de Faraó. Temor de homens levou Abrão a agir com falta de fé e se preocupar mais consigo mesmo, mesmo que viesse a colocar Sarai em risco, mesmo que viesse a colocar a promessa em risco. Mas o temor de homens faz esse tipo de coisa. A Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis. Eu ouvi há muito tempo atrás esse argumento, um argumento muito interessante, daquelas pessoas que dizem assim: a Bíblia foi escrita por homens. Mas peraí, como é que você faria um livro religioso que mostrasse o pecado de Abraão, o pecado de Moisés, o pecado de Davi, o pecado de Pedro, o pecado de tantos heróis? A Bíblia não esconde as falhas morais daqueles personagens que estão lá nas suas páginas. Isso só vem a mostrar, só vem enaltecer que de fato o poder está em Deus, não nas articulações, não nas forças, não nas habilidades humanas, mas o poder está no Senhor. Isso também mostra o quanto Abrão ainda precisava ser trabalhado em algum aspecto do seu caráter. E as provações, irmãos, as provações muitas vezes são usadas por Deus justamente para isso, para trabalhar a sua vida, para trabalhar o seu caráter, para fazer com que você cresça mais. Aí Deus vai lá e testa e prova a sua fé.
De certa forma, Abraão colocou Sarai numa situação de vulnerabilidade, longe do ideal divino, para o marido que Deus instituíra desde o Éden. O marido deve servir de protetor. Deus fez o homem e o colocou como líder para cumprir também essa função. Mas em vez disso, ele se esconde atrás de um estratagema e coloca Sarai numa situação de vulnerabilidade, de risco. Conforme eu falei, ela poderia ser contaminada pelo faraó. Abraão ainda não confiava integralmente no poder de Deus. Se Deus havia dito que faria de Abraão uma grande nação, logo Sarai não poderia ter filhos ou se casar com outro homem. Mas esse tempo de escassez, o tempo de fome, fez Abraão se esquecer das promessas de Deus. Em terceiro lugar, a atitude pecaminosa dos egípcios devido à covardia de Abraão. Nós encontramos a atitude pecaminosa dos egípcios devido à covardia de Abraão, dos versículos 14 a 16. Irmãos, talvez, e a gente só pode supor, né, que Abraão estivesse pensando o seguinte: olha, nós vamos chegar lá, você vai ser notado. Naquela época não se usava véu ainda, o véu foi um costume vindo da Pérsia, séculos depois. Então as mulheres mostravam o seu rosto. Você vai chegar lá, você vai ser notada. Então, quando houver o interesse, quando perceber o interesse, a gente pega e se manda. Mas isso caiu por terra, isso fracassou, sabe por quê? Faraó rapidamente, ao saber que existia uma mulher bela, sobremodo bela, conforme nós lemos, ele foi lá e pegou Sarai e levou lá para o seu harém. Levar para o harém não quer dizer que imediatamente ele iria coabitar. Entendem esse termo? Coabitar, né? Ter um relacionamento íntimo com Sarai. As mulheres muitas vezes eram levadas para o harém, aí passavam lá algum tempo se preparando, sendo preparadas, né? Cuidadas, né? Às vezes demorava tanto que alguns até morriam, nem chegavam até o faraó. Mas, de qualquer forma, existia um risco ali muito grande desse faraó tomar, de fato, Sarai para si como mulher e consumar esse seu desejo. Versículos 14 e 15 falam assim: quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. 15. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio para compor o harém do faraó. A beleza de Sarai foi logo notada pelos líderes egípcios e logo a elogiaram para o faraó. Olha, tem uma mulher aqui no reino, ela tem uma beleza sem igual, ela é muito bonita. Foi isso que eles falaram. E ao fazerem isso, instigaram o desejo de Faraó, e o Faraó tomou essa mulher para si. O plano de Abrão, então, de esperar que houvesse uma manifestação de desejo, ou então que houvesse até uma negociação formal, já que ela era irmã dele, não é isso? Ou meia-irmã, e ele então, se houvesse algum desejo de tomá-la como esposa,
deveriam negociar com ele, falar com ele. Esse plano de que isso acontecesse não aconteceu, foi tudo por água abaixo. O versículo 16 então nos ensina o seguinte: ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Irmãos, devido a essa, vamos dizer, aliança, acho que o melhor termo é essa aliança, mas essa atitude de Faraó de tomar para si Sarai, Abrão foi favorecido com muitos bens. Abrão foi favorecido com muitos bens. Possivelmente, pela quantidade de bens ali dados, ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. E nos textos originais, os jumentos estão separadas das jumentas por questões de segurança, devido ao... É isso mesmo, né? Aquele período, ok? E eles separavam, e os servos ficavam no meio, e depois vinham as jumentas, tá? Senão é uma confusão depois, para poder resolver o envolvimento, né? Resolver aquela querela que podia surgir entre um jumento e uma jumenta que estivesse lá na fase lá do cio, né? Então eles separavam, por isso que o texto original traz esses ovelhas e bois, jumentos, servos e jumentas, que é normalmente a ordem que eles andavam. E os donos ficavam no final, só para contemplar assim as posses que tinham. E viam normalmente montados em camelos, tá? Mas, gente, observe, são muitos bens. Me parece, e alguns comentaristas concordam com essa ideia, de que o que Faraó ofereceu para Abrão foi um dote, mas um dote digno de um rei. Sabe por quê? Porque Abrão, conforme eu disse anteriormente, ele não saiu de Harã sem nada. Ele já saiu com servos, com bens, com riquezas. Então ele tinha um grupo bom, um grande grupo. Ele já formava uma tribo, que fosse pequena que seja, mas já formava uma tribo. E Faraó reconheceu em Abrão essa tribo, esse grupo que estava formado ali. Por isso que Faraó deu esse dote, um dote realmente bem valioso, não é? Quarto lugar, irmãos, a ação de Deus para preservação de Sarai e estímulo. Por favor, Juliões, coloquem estímulo entre aspas, tá? A ação de Deus para preservação de Sarai e estímulo a Abrão para voltar para Canaã. Ele tem um estímulo forte aqui, vamos perceber, para voltar para Canaã. Isso nós encontramos nos versículos 17 a 20. Irmãos, na forma como a história está sendo contada, é evidente que a atitude de Abrão não é elogiada. No entanto, mesmo assim, Deus interveio e salvou Abrão. Como? Enviando pragas para a corte, ou sobre Faraó, sobre a sua casa, sobre a sua corte, para que Abrão e todos os seus deixassem o Egito. Deus não queria que Sarai fosse contaminada. Deus não queria que a sua promessa fosse colocada em risco. Deus queria que Abrão voltasse para Canaã, e por causa disso ele interviu, ou interveio, talvez seja melhor, naquela situação, e com pragas sobre Faraó e sua casa. Então houve um mini êxodo do Egito, que prenunciou aquele grande êxodo
centenas de anos depois, quando o povo hebreu saiu do Egito, foi liberto e foi então, voltou para a terra prometida. Abrão saiu do Egito, voltando para Canaã, que é a terra prometida. Centenas de anos depois, o povo hebreu saiu do Egito e voltou para Canaã. Estão entendendo, irmãos, como é que tudo está se encaixando dentro da ação de Deus ali na história? Deus então agiu graciosamente. Deus usa graciosamente até mesmo as provações para o aperfeiçoamento do nosso caráter e para o desenvolvimento de uma maior confiança nele. Este evento mostra que Deus cumprindo sua promessa de proteger Abraão. Isso a gente viu lá no capítulo 12, no sermão anterior, no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus iria proteger Abraão. A intervenção soberana de Yahvé evita a perda de Sarai para Faraó e utiliza um rei estrangeiro para repreender Abraão. Que coisa, né? Deus está usando um pagão para repreender um crente, o nosso irmão Abraão. Porque Abraão precisava ser trabalhado no seu caráter. Eu estava lá na fila hoje para votar, aquelas 2h30 que fiquei lá naquela fila. E uma pessoa na frente de mim, conversando com uma outra atrás, falou assim: olha, lá onde você trabalha, a pessoa que estava atrás de mim, trabalhava, uma senhora, ela falou assim: lá tem uma pessoa que é evangélica. Aí ele falou assim: mas ela é terrível, ninguém gosta dela, ela não presta não, é para fazer uma coisa que tem que fazer, ela não quer fazer. Eu falei: evangélico, fala que é evangélico, assim na minha cara. Aí eu não aguentei, né? Aí eu falei assim: olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sou pastor evangélico. Sou pastor de uma igreja batista evangélica. Nem todos os que se dizem evangélicos, de fato, são evangélicos. Tem muita gente que se diz, mas no seu coração ainda não crê em Cristo. Aquilo que eles deveriam ser na igreja, eles precisam ser em qualquer lugar aonde estiverem, porque isso é o verdadeiro evangelho. Entende? Falei para essa senhora: não, pastor, estou entendendo. Não, é isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Irmãos, é uma vergonha, não é? Olha comigo, por favor. Eu vou tratar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Dá uma olhadinha no versículo 17. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Mais uma vez, vocês estão percebendo aqui o Senhor agindo para a libertação do seu povo? Agindo de forma maravilhosa, usando até de pragas. Eu acredito que aquele povo, ao ouvir isso, foi: puxa, que coisa interessante. Deus fez no passado antigo, Deus fez há 40 anos atrás, então é o mesmo Deus que vai fazer lá na frente, quando nós entrarmos na terra prometida. Ele vai continuar nos protegendo e abençoando, porque Deus cuida, protege e abençoa o seu povo. Moisés estava ensinando a esse povo que antes mesmo de se tornarem uma
nação. Deus já estava agindo para proteger o seu povo e controlando a história, para que no tempo certo eles se tornassem uma grande nação. Moisés estava ensinando a esse povo que antes mesmo de se tornarem uma nação, Deus já estava agindo para proteger o seu povo e controlando a história, para que no tempo certo eles se tornassem uma grande nação. Como é bom perceber essa mão invisível de Deus controlando a história. Irmão, nós tivemos eleições. Não importa quem vai vencer. Você precisa estar certo de que Deus continua controlando a história. Mesmo que nós não vejamos, a gente precisa crer nisso. Crer na palavra do Senhor. Deus agiu e continuará agindo na vida do seu povo. E isso deveria servir de encorajamento para aquela geração que iria atravessar o Jordão para lutar contra 7 nações hostis. Deus agiu, Deus controla a história e Deus continuará controlando a história. Ele não vai faltar no momento certo. E nos versículos 18 e 19, nós encontramos aqui o faraó dando uma dura em Abrão, dando uma bronca. Olha que não foi, pegou pesado. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, toma, e vá, sai da minha frente. É isso que o faraó, que dura, que bronca, não é? Irmãos, coisa triste. Pensa bem, um crente sendo chamado a atenção por atitude errada por um não crente, por um pagão. Eu gostaria de dizer que isso é muito raro, mas isso é muito mais comum do que a gente gostaria. Quantos colegas de trabalhos nossos dão péssimos exemplos? Quantos vizinhos, quantos amigos dão péssimos exemplos de comportamento? E muitas vezes a pessoa que é não crente fala assim: olha, você está fazendo errado, isso não é certo não, isso, a sua atitude está errada, isso não agrada a Deus não. Olha, que coisa, né? E Deus usa até uma mula, para usar qualquer um, né, para o cumprimento da sua vontade, mas que isso é muito estranho, isso. Então em seguida a faraó expulsa aquele estímulo para sair do Egito, dá um estímulo, vai embora. E ainda mandou uma escolta. A gente vai ver agora no versículo 20. Nessa altura, o período de fome possivelmente já devia ter cessado, e Abraão já se encontrava com mais recursos que tinha antes. Abraão prosperou, não por causa da sua mentira, mas devido aos propósitos de Deus para a sua vida. Abraão prosperou, não por causa da sua mentira, mas devido aos propósitos de Deus para a sua vida. Deus está dizendo: Abraão, você agiu errado, mas eu não desisti de você. Eu ainda tenho planos para você. Eu vou te abençoar com a prosperidade, mas é para mostrar que eu ainda tenho propósitos para a sua vida e quero cumprir esses propósitos na sua vida. E o versículo 20 vai mostrar então esse estímulo que Abraão teve para sair do Egito. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário
para que Abrão partisse com a sua mulher e com tudo que possuía. Na minha versão está assim: e Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no. E ele, sua mulher e a tudo que possuía. É uma escolta, olha. Não deixa voltar, não. Vai até o limite, Faraó. Dali, para que não volte. Talvez até seja a providência de Deus para que o povo não atacasse Abrão, para que não houvesse uma retaliação pela sua atitude. Mas, de qualquer forma, Faraó usou desse estímulo uma escolta, vamos, e mandou os homens acompanharem até os limites ali da região. Abrão foi devidamente escoltado, ele, Sarai e tudo o que possuía. Abrão foi devidamente escoltado, ele, Sarai e tudo o que possuía. Havia uma certa rejeição dos egípcios aos cananitas. Então essa atitude só reforçou ainda mais essa rejeição dos egípcios, né? Abrão saiu da terra do Egito envergonhado, mas algum tempo depois, o seu neto, chamado Jacó, de novo, teve que ir para o Egito. Mas aí por providência de Deus, porque o Egito foi o útero onde uma nação foi gerada, foi formada. Irmãos, algumas aplicações e implicações para que nós encerremos essa noite. De vez em quando, algumas situações surgem para testar nossos valores. Mesmo servos de Deus, muitas vezes somos tentados a lançar mão de artifícios estranhos aos princípios bíblicos para não sofrermos algum dano. É o que se chama de pragmatismo. Se dá certo, eu vou usar. Só que como servos do Deus Altíssimo, nós não usamos de pragmatismo. Nós nos movemos por princípios. São os princípios que nos orientam. Não é porque alguma coisa dá certo que nós vamos fazer. Mas a Bíblia nos ensina que esse não é o caminho que o Senhor deseja que nós trilhemos. Não podemos duvidar do cuidado, irmãos, nem da provisão de Deus, mesmo que a situação esteja ficando difícil. A nossa perseverança engrandece, glorifica ao Senhor. E esse propósito de engrandecer e glorificar o Senhor precisa tomar o nosso coração. Eu não quero fazer nada que venha a desonrá-lo e lançar mãos de princípios ou de meios estranhos, escusos, inapropriados à boa conduta cristã, para não ter algum tipo de prejuízo. Em segundo lugar, eu sei que a situação não está das melhores. Está fácil não, né, Leandro? Pode até parecer, irmãos, que Deus se distanciou dos seus filhos, mas creia, Deus ainda continua atuante, agindo para que os seus propósitos se cumpram. Isso se chama providência divina. Deus continua agindo e atuante e providenciando todo o necessário para que os seus propósitos se cumpram. Deus usará pessoas, Deus usará circunstâncias para o cumprimento da sua vontade. Lógico que a mente humana não é capaz de entender isso. Por isso, nós precisamos confiar na soberania, sabedoria e bondade do Senhor. Porque racionalmente, Jó entrou em crise. Abacuque entrou em crise. E é possível que você também esteja em crise. Nesses momentos é que a gente precisa mais confiar em Deus. Confiar na soberania, Deus está no controle,
na sua sabedoria e bondade. E em terceiro e último lugar, os propósitos de Deus para o seu povo não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus para o seu povo não podem ser frustrados. Qual é o seu povo na era atual? Ou quem é o seu povo nos dias de hoje? Pode falar. Pois não? Nós quem? A igreja. Os propósitos de Deus para a sua igreja não podem ser frustrados. Nós somos o seu povo. Enquanto estamos neste mundo, Deus continua agindo para que os seus propósitos para a igreja sejam cumpridos. Mesmo que não enxerguemos a princípio, mas pela fé podemos confiar que Deus triunfará e a igreja triunfará com Ele. Amém, irmão? Vale a pena fazer parte do povo de Deus, mas isso só é possível através da fé em Cristo. Se você ainda não faz parte desse povo, quem sabe hoje seja o tempo, seja o momento certo para você abrir o seu coração e crer em Cristo como seu Salvador e Senhor. Amém? Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Quem sabe alguns estejam passando por momentos de dificuldade. Quem sabe alguns que estão aqui ou então que vão assistir a esse vídeo posteriormente, que estejam passando por momentos difíceis, mas ainda não tiveram essa confiança gerada pela fé em Cristo. Ó Deus, venha trabalhar nessas vidas, para que venham a crer em Cristo como Senhor e Salvador. E a partir de então, viver uma vida plena, em segurança, sabedores de que Deus está cuidando de tudo, para que no final a sua igreja triunfe. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.